Vamos orar pela vida do pastor Adriel. Amém, amém. E abra seu coração nesta manhã. Amém. Deus Pai, obrigado Jesus, por mais esse tempo tão especial que o Senhor tem proporcionado para nossas vidas, Pai. E não é por acaso, não é por acaso. Tudo já está planejado nos teus pensamentos, no teu coração. E nós queremos ir por esse caminho que o Senhor está trazendo, por esse caminho que o Senhor está iluminando na nossa frente, em direção a teus propósitos e a tua vontade, Pai. Obrigado pela vida do Adriel, Jesus. Que ele continue fluindo em tudo aquilo que o Senhor já tem entregado para ele, Pai. Abrimos nossos corações como igreja. Abrimos nossos corações. Seja bem-vindo tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém e amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Ontem realmente foi um dia muito gostoso, uma manhã muito proveitosa, abençoada na presença de Deus. E confesso para vocês que a palavra de ontem continuou marcando o meu coração e tem reflexo sobre o que eu vou trazer amanhã. Quero pedir para você abrir as escrituras no livro de Êxodo. Vamos refletir um pouco sobre a história do povo de Israel, capítulo 14. O contexto do capítulo 14 é quando o povo de Israel estava saindo do Egito. O faraó se arrepende, começa a persegui-los e eles se deparam com o Mar Vermelho. Vamos ler alguns versículos apenas a partir do versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Repete comigo: e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Se eu fosse pôr um título nessa mensagem, seria: reconheça os seus batismos. Reconheça os seus batismos. Quantos são batizados nas águas aqui? Levante a mão, por favor. Quantas vezes você se batizou? Uma só, né? Eu já recebi várias vezes pessoas em aconselhamento que disseram: queria tanto batizar de novo, né, Marcos? Você já deve ter ouvido isso. Não sei se os pastores que estão aqui já ouviram. Podia tanto batizar de novo, aquele tempo eu não tinha entendimento, coisas do gênero, né? Depois de batizar eu passei por tanta coisa, queria poder lavar de novo, não é? Infelizmente não dá, não é? A doutrina é de que o batismo é um testemunho do novo nascimento. Então, a rigor, você se batiza uma vez, anunciando que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Na experiência cristã, essa é experiência, não é Bíblia, tá? Eu particularmente acredito que muita gente precisava batizar de novo, mas não porque precisava limpar alguma coisa, porque não tinha nascido de novo quando batizou. Eu mesmo me batizei com 14 anos de idade, não tenho certeza se eu tinha nascido de novo.
Eu acredito que o meu encontro com Cristo, apesar de todas as marcas que eu trouxe positivas, manifestações do Senhor na minha infância, eu conheci o Senhor pouco antes de conhecer a Gisele, adolescente, jovem, e depois que eu já tinha me batizado. Mas não interessa. Apesar de o batismo nas águas ser um único batismo, nós precisamos entender que esse não é o único batismo que nós vivemos. Nós continuamos sendo batizados na vida. O Senhor continua batizando você. Ele continua submergindo você em muitas situações que Ele quer te imergir delas mais santo, mais santa, mais maduro, mais madura, mais parecido com Ele. Mas nem sempre o cristão entende que ele está sendo batizado em Deus. Nessa passagem, o povo de Israel estava saindo de um cativeiro que durou mais de 400 anos. Quando nós lemos Gênesis 25, eu não sei se a Brenda viu que eu coloquei esse versículo também, mas em Gênesis 45, versículo 5, esse capítulo narra a passagem de quando José, lembra de José? Vendido pelos irmãos, humilhado, desprezado, caluniado, mas depois exaltado no Egito. E no capítulo 41, não precisa pôr, Brenda, no capítulo 41 ele tem 2 filhos com a esposa dele, e quando ele vai dar nome para os filhos, primeiro ele chama de Manassés e fala: Deus me fez esquecer dos sofrimentos e da casa do meu pai. Ele não é ele me fez esquecer dos sofrimentos que eu vivi na casa do meu pai, é dos sofrimentos e da casa do meu pai. Eu me esqueci da casa do meu pai. Olha que coisa forte. Só que quando chega no capítulo 44, ele recebe a visita dos seus irmãos por causa da fome na terra que ele mesmo havia ouvido do Senhor que haveria. E quando ele olha para os irmãos e os irmãos não o reconhecem, provavelmente por estar adulto, com toda a indumentária característica de um egípcio, falando em língua egípcia, eles não o reconhecem, mas ele os reconhece. E quando ele os reconhece, ele percebe que ele não tinha se esquecido da casa do seu pai, porque toda dor voltou. E depois de um processo de Deus na vida dele, junto dos seus irmãos, então no capítulo 45, verso 5, ele se revela para os seus irmãos um pouco antes e diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha só, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui ele subiu do batismo. Não quando ele pôs nome em Manassés. Quando ele pôs nome em Manassés, ele venceu uma etapa. Mas aqui ele reconheceu o verdadeiro significado de todo o caminho de dor que ele tinha trilhado. É como se ele dissesse: agora eu entendi. Tudo que eu passei foi necessário para eu chegar aqui e Deus me usar da maneira que Ele está me usando. Ali Deus levantou ele do batismo. Ali ele conseguiu soltar a sua dor, de verdade. Ali ele fecha o ciclo da dor e entra no significado da vontade de Deus. Aqui o batismo se concretiza e ele sai do outro lado para cumprir um propósito divino. Então observe que o propósito divino na vida do José não é apesar da sua dor, não é por causa da dor, mas é na dor. Na dor, por meio do sofrimento, ele emerge para um propósito, mas ele só emerge para o propósito quando ele entende o propósito.
Então, durante a sua vida, você já passou por muitos batismos e continuará passando por outros. Mas infelizmente, muitas vezes, nós não entendemos o que está acontecendo ou o que nos aconteceu. Como o povo de Israel, eles são retirados. Lembre-se, José foi enviado à frente para poupar vidas. À frente de quem? À frente dos seus irmãos? Sim. À frente dos seus pais? Sim. Só? Não. À frente de todas as gerações que sofreram no Egito. A vida de José foi um sinal para gerações que vieram após dele, de que Deus os estava governando através de um caminho que muitas vezes não podia, mas que tinha um propósito. Quando Israel chega nesse ponto do capítulo 14, eles estão de novo sendo transladados de uma realidade de escravidão para uma realidade de liberdade e vão ser mergulhados em um batismo, mas eles não entendem. Eles olham para o passado e dizem: o passado estava melhor, ser escravo era melhor. Por que você fez isso com a gente? Esse comportamento, essa maneira de reagir à situação, não é a maneira de reagir daquele povo naquele tempo, é o nosso jeito. Todas as vezes que o sofrimento, que a vida parece que sai do controle, que nós somos mergulhados em situações que nós não entendemos, a nossa tendência é olhar para fora de nós e principalmente para o outro e dizer: por que você fez isso comigo? Eu sofri porque você me magoou, eu sofri porque a igreja não me ajudou. Porque é uma tendência da nossa natureza humana olhar para fora de nós e tentar dar sentido fora de nós e no outro ou nos outros daquilo que nos está acontecendo. Nós precisamos encontrar um culpado pela nossa dor. Será que você não tem feito isso na tua vida? Por que isso é importante, Adriel? Porque o que pode impedir de você alcançar o testemunho desse teu batismo é você preferir a sua dor ao propósito. Quando você abraça a dor do que você perdeu, quando você abraça a dor da tua calúnia, quando você abraça a dor de uma vida aparentemente não abençoada, de um passado todo complicado, quando você abraça a dor do desejo de vingança, você precisa necessariamente soltar o propósito, porque você não vai conseguir carregar com você o propósito e a dor ao mesmo tempo. E o que tem matado muitas pessoas, e que me matou já tantas vezes, foi eu ter preferido a minha dor. E eu tenho aprendido a duras penas que eu só entendo para onde eu estou indo quando eu decido, junto com Deus, deixar minha dor ir embora. Quando eu consigo soltar a dor, eu abro espaço para o propósito. Quando José soltou a dor dele, ele pôde olhar para os irmãos diferente. Ele não olhou mais como os assassinos, como os maldosos. Ele olhou os próprios irmãos que fizeram mal para ele como parte de um propósito, que nem eles entendiam e nem ele. Mas agora eu entendi, gente, agora eu entendi. Uau! Você pode estar aí me ouvindo e falando: não, é que você não sabe o que eu passei. Porque se você soubesse, você concordaria comigo que eu não posso fazer esse caminho. E esse é o sinal que você está apaixonado pela sua dor. Como um jovem apaixonado não quer largar o objeto do seu amor e do seu desejo, nós também nos amarramos às nossas dores. Mas veja que em 1 Coríntios, antes disso, Lucas 19, versos 41 e 42, Jesus olha para Jerusalém e diz assim: ah, Jerusalém, se você compreendesse neste dia, se você compreendesse nesse dia
o que te traz a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus está reclamando que Jerusalém tinha um propósito. Ele trata Jerusalém como se fosse uma pessoa e diz assim: tem um propósito para você, mas infelizmente você não vai poder vivê-lo agora, porque você não consegue enxergar o teu propósito. Será que esse não é o nosso caso em muitas áreas da nossa vida, que não se arrebentam, que não eclodem, porque está oculto aos nossos olhos? Uau! Que o Espírito Santo ajude você e ajude a mim a entrarmos em um processo que nós possamos nos libertar dessas dores, libertar dos nossos fardos. Esses dias eu mesmo estou num processo junto do meu filho. Gisele sabe bem porque ela está me mentoreando nesse processo, porque à medida que meu filho está avançando em idade, ele é um espelho para mim. O Adriel tem 27 anos, é casado, e tem lá as lutinhas dele, lutonas. Lutinhas é jeito carinhoso de falar, é lutona também, muitas vezes. Mas quando eu vejo meu filho viver algumas lutas próximas daquilo que eu passei, ou que eu tenho medo de ele ir para os lugares que eu fui, eu entro num automático emocional e fico tentando fazer coisas para o meu filho, coisas aparentemente boas, outras realmente boas, mas todas elas sem muito discernimento, porque eu estou movido por emoções, por medo. Por isso que eu disse para você repetir: não temais. O medo faz com que você não entenda, que você não raciocine, e você age movido por ele. E quando você age movido pela sua dor, movido pelos seus temores, movidos por emoções que te controlam, até o bem que você faz acaba mal. Porque quando eu tento fazer o bem para o meu filho, porque eu tenho medo de que ele sofra como eu sofri, eu estou entrando na frente de Deus e dizendo: pode deixar que eu conduzo ele. E eu não estou conduzindo o meu filho a partir de uma revelação divina nesse momento. Eu estou conduzindo meu filho a partir de um trauma, de uma dor que eu abracei, e agora eu estou querendo que ele abrace junto. E quantos filhos e quantas filhas não estão sendo impedidos de trafegarem para o seu destino, porque os seus pais são amantes de suas próprias dores? E quantos pastores não estão pastoreando a partir das suas próprias dores? Saem feridos de uma igreja, fundam uma igreja a partir de uma dor, e tudo que ele verter ali vai ser a partir de dor. Eu não vou falar do resultado que pode haver, porque eu não sou Deus, mas sempre há um risco muito grande quando você se move a partir de suas dores. Esse risco é para você e para quem você toca. O que aconteceu com Israel, Adriel? Eles não entenderam o que estava acontecendo com eles. Eles não conseguiam discernir, e é natural que você não discerna, principalmente quando você está debaixo de um peso, principalmente quando a dor é muito grande. Não há cobrança de que você entenda, mas Deus continua te conduzindo, e Ele vai introduzindo você naquilo que modernamente tem se chamado de ressignificação, porque o primeiro significado é dado debaixo da dor, mas o significado do propósito é dado debaixo de graça. Então, quando eu alcanço a graça, eu olho para trás e eu já não deixo mais que as emoções digam o que é verdade e o que é mentira. A verdade vem do alto para mim. E quando isso acontece, eu posso continuar caminhando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, Paulo falando exatamente desse processo de Israel, ele diz: irmãos, não ignoro que em Moisés, todos eles quem? Esses aqui do capítulo 14 de Êxodo, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha que coisa interessante. É Paulo quem diz que o que está acontecendo aqui é um batismo, é uma submersão. E essa submersão é em Moisés. Por que em Moisés? Por quê? Pergunta para mim. Porque Moisés está indo na frente. Porque Moisés
entendeu o chamado e está conduzindo. Então eles vão junto com Moisés, mas eles não entenderam. Então, quando o aperto da circunstância, mesmo diante da possibilidade do milagre, mesmo diante do chamado de Deus, o aperto chega, eles só enxergam Faraó e o Egito. Eles não enxergam Moisés e Deus. Então eles não estão sendo batizados, estão sendo afogados naquilo que eles estão vivendo. Mas Deus queria batizá-los, porque no propósito do batismo, você sai do outro lado para algo novo, não é assim? Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, Paulo diz, a Brenda está rápida: ou será que vocês ignoram que todos nós, todos quem? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você não foi batizado em água, você foi batizado na morte de Cristo. O que isso significa? Que se Cristo viveu a experiência de morte, espiritualmente o crente precisa viver a experiência de morte. Aí se concretiza um processo de batismo. Aquele batismo da água é o batismo do testemunho, mas o batismo verdadeiro acontece dentro de você quando você morre. A cada vez que você morre, a cada vez que você desiste de algo que está te conduzindo para longe de Cristo. Então, se o que está conduzindo você para longe de Cristo é a dor do teu passado, morre para ela. Por que você não morre? Porque se você não morrer, você toma uma estopada da vida, um pause da vida, tua vida trava num certo momento, e você fica reproduzindo aquele passado de novo, com novas pessoas, com novas circunstâncias, mas você não emerge do seu batismo. Note, eu não estou falando de ímpios, de pessoas pecadoras, de pessoas que não conhecem a graça. Eu estou falando à igreja. Por isso há entre vós, porque vocês não discernem. A falta de discernimento me põe num lugar de morte. Eu continuo vivendo, eu continuo falando, eu continuo abrindo a Bíblia, mas eu estou morto. Será que você nunca sentiu alguém crente falando com você, e por mais que as palavras sejam corretas, por mais que os versículos sejam citados, não transmite vida? Por que é que isso acontece? Porque nós, quando estamos nessa situação, estamos igual a Israel. Por que Deus me deixou passar por aquilo? Deus poderia ter me livrado. Por que aquela pessoa que eu amo morreu? Por que tanta coisa não sei o que tem? Tudo dor legítima, tudo dor doída da vida vivida, mas é dor abraçada. E a igreja tem muitas pessoas, e provavelmente sentado aqui nessa manhã hajam muitas pessoas que ainda estão atadas a um cadáver de vida do passado, e não conseguem romper, e não conseguem sair do outro lado, porque segundo Paulo, próximo versículo: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos numa novidade de vida. Você precisa ingressar numa vida nova. Você precisa viver a experiência de nascer para o teu hoje. Você precisa renascer para o agora. Sabe, uma característica muito importante das pessoas que estão vivendo o apego à dor é que a mente delas vive permanentemente ocupada daquilo que já aconteceu. Ela ouve uma música, ela lembra. Alguém cita um versículo bíblico, ela lembra. Ela tem uma situação com uma pessoa que parece o que aconteceu, ela lembra. E cada vez que ela lembra, a psicóloga está fazendo assim, tá certo, né? Cada vez que ela lembra, ela não apenas lembra, ela volta lá. Oh meu irmão, oh meu irmão, oh minha irmã,
Eu estou falando com você e eu estou lembrando quantas vezes eu voltei. Eu estou lembrando quantas vezes. Eu lembro que uma vez foi lá quando a gente morava em São José do Rio Preto ainda, foi um pastor, 3 pastores na minha casa, querendo nos ajudar, e eu estava na sacada do apartamento, assim, conversando com um deles, e de repente o pastor soltou do nada assim, sabe, Adriel, realmente a gente passa algumas coisas na vida que são muito duras de suportar, de superar, mas você precisa entender o seguinte. Ele tinha me conhecido naquele dia, só de conversar comigo um pouco. Ele falou: se a gente não tomar cuidado, a gente nunca mais vai conseguir confiar em ninguém por causa daquilo que a gente sofreu com alguém no passado. E eu vejo isso em você. Se você continuar assim, você nunca mais vai ter pastor. E sabe o que aconteceu comigo ali? Eu fiquei irado com ele. Como ele pode falar assim comigo? Ele não sabe o que eu passei. Ah, meus irmãos, quanto tempo isso ainda me levou. E até hoje eu ainda preciso nascer de novo para uma nova realidade em relação a relacionamentos no Espírito. Não é um lugar confortável que eu me esqueço do que eu vivi. José disse: Deus me fez esquecer. Ele tinha certeza, mas quando ele olha para o irmão, tudo voltou. Não é que ele não tinha esquecido, porque esquecimento mesmo, garota, não acontece. O que acontece é a sua vitória sobre esse passado. E quando ele volta sobre você, ele não te domina mais. Aí você esqueceu. Mas não é esquecer de não lembrar, é esquecer no sentido de que aquela dor não mais terá domínio sobre mim. Será que você tem ressuscitado num batismo com Cristo nesses dias? Será que você, enquanto eu prego, consegue olhar para dentro de você e dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo, eu sou uma nova mulher em Cristo, eu não sou mais aquela de outrora, eu não estou mais lá no lugar que eu estava, porque enquanto eu ministrei muitas pessoas nesses anos, eu ainda estava enterrado junto da minha dor em muitas áreas da minha vida. Oh, como tem demorado para mim chegar à consciência plena de que essas mortes são diárias, essas ressurreições são diárias, e que ainda há áreas da minha vida que precisam ressuscitar para Deus, ainda há áreas da minha vida que não estão vivendo. Pense aí um pouco no teu coração nessa manhã. Quais áreas desse seu coração lindo e abençoado podem estar soterradas sob a dor do teu passado? Fecha um pouquinho teus olhos. Deixa o Espírito Santo conduzir você nessa manhã, porque você também está sendo batizada junto com Cristo, batizado junto com Cristo para uma nova vida. Mas talvez Cristo saiu do outro lado e você ficou parado no meio do teu val. Talvez o Senhor queria te conduzir para uma outra realidade por meio do sofrimento, mas você não conseguiu sair com Ele do outro lado. Você ficou preso, você ficou presa. Deixa o Espírito Santo falar um pouco com você nessa manhã. Deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos e te fazer reconhecer. Ó Senhor, assim como Moisés passou pelo mar com o povo, à frente do povo, assim o Senhor tem ido à nossa frente. Mas também assim como o povo com Moisés não conseguiu discernir o caminho que estava, assim nós muitas vezes não estamos discernindo. Nós sabemos que o Senhor foi rejeitado enquanto estava aqui. A gente lê que os teus próprios irmãos não acreditavam no teu sacerdócio, e o Senhor saiu do outro lado. Mas nós não conseguimos sair da rejeição que nós vivemos.
Nós sabemos que o Senhor foi traído, mas nós não conseguimos soltar aqueles que nos traíram. Nós sabemos que o Senhor sofreu a dor de se sentir esquecido pelo seu Pai e disse: por que me desamparaste? Mas o Senhor ressuscitou do outro lado. Mas nós muitas vezes paramos no tempo quando fomos abandonados e deixados. E quantas outras dores essas pessoas queridas que estão me ouvindo já passaram e ainda estão enterradas nelas. Às vezes a gente está tentando ajudar o outro a partir de um lugar de morte em nós mesmos, Senhor. Mas nessa manhã nós queremos sair daqui. Amém? Olha para mim. Irmãos, nem toda aprovação é do diabo. Nem toda luta vem do inferno. Às vezes somos feridos dentro da própria casa, tanto da casa física, da casa familiar, quanto da casa espiritual. E eu tenho visto Deus ter que levantar muitos ministérios nesses dias, e a própria igreja que a gente está hoje tem esse perfil, para acolher pessoas feridas dentro da própria casa. Quantos pastores feridos dentro da própria casa, que não reconhecem que o seu ferimento foi um batismo que ele precisava ressuscitar, e ele ficou amarrado na dor daquela situação. Quantos homens e mulheres estão casados com alguém, mas ainda sepultados num relacionamento anterior que ele não fechou o ciclo, que ela não fechou o ciclo? Ele não está aqui, ele está lá. O relacionamento atual só espelha o que ele não conseguiu realizar, satisfazer naquele passado. Por quê? Porque ele não saiu de lá para uma outra coisa, ele ficou preso e carregou com ele. Quantas mulheres não estão conseguindo se entregar genuinamente a um homem para viver uma parceria de casamento, porque ela está morta na dor das traições que ela viveu. E é muito triste, porque eu já vi pessoas que morreram sem ressuscitar. Morreram sem ressuscitar. Pastores que nunca mais recuperaram a unção que tinham, porque não ressuscitaram das experiências de passado. E eu não falo isso a partir de um monte bem alto, como um Cristo ressuscitado. Eu falo isso dentro das minhas próprias dores, nas minhas ressurreições. Essa semana, tomando café com a Gia e orando, falando do meu filho, eu desabei chorar. E chorando ali diante de Deus, com uma musiquinha dessa tocando e conversando, e olhando para mim e falando: uau, da onde vem essa emoção? Eu chorei contido, mas minha vontade era arrebentar em lágrimas na mesa. Porque é difícil você reconhecer o tamanho da tua dor. É muito difícil. Eu acho, Gi, que é difícil a gente mapear o tamanho da dor, porque a gente tem medo de olhar para ela de verdade. Não é? Tanto que terapeuticamente, muitas vezes um terapeuta não pode tocar um passado de uma pessoa sem que ela faça isso, porque senão ela pode remexer conteúdos ali que, se não forem bem fechados, pode atrapalhar a própria vida, pode deixar ela pior do que ela estava quando ela chegou para a terapia, não é? Então assim, não é brincadeira lidar com esse mundo interno que tem na gente.
mas nós temos alguém que foi na nossa frente. Ele morreu e ressuscitou, e Ele está convidando: vem, vem para fora. Pela graça. Aleluia. Pela graça. Glória a Deus. Pela graça. O Senhor ressuscitou. Não me pega mais. Ele ressuscitou Eu o sou teu uma nova ministério. criatura. Ele Eu ressuscitou sei a que tua eu estou unção. morto. Ele ressuscitou a tua unção. Amém. Ela vai fluir. Amém. Glória a Deus. O Senhor está querendo operar um poder de ressurreição nessa manhã aqui, mas você precisa aceitá-lo dentro de você. Aceita o que Deus está trazendo à tua mente, ao teu coração, e diga: me tira daqui, Jesus. Eu quero subir daqui. Eu quero ser batizado com você na tua morte para ressuscitar com você. Esquece de quem que é a culpa agora. Esquece quem tocou você. Esquece a falta de justiça. Simplesmente solta tudo isso. Entrega. Como a mãe de Moisés soltou ele no Nilo. Solta a tua vida. Confia. Porque você continuar amarrado àquilo que te fez mal não vai salvar você. Entenda, você não está salvando você quando você se blinda, quando você não encara de frente aquilo que você tem medo. Você não está salvando você, você está enterrando você. E muitas vezes o motivo que a gente faz esse caminho de ficar ali é puro medo de não saber como que a gente vai ter que agir se a gente não for mais amigo da nossa dor. A gente tem medo de não conseguir. No capítulo 9 de João há uma passagem tão linda, para mim uma das mais lindas dos evangelhos, que Jesus encontra um jovem cego de nascença, lembra? E o menino está pedindo esmola porque ele não pode trabalhar. E os discípulos olham e falam assim: ô mestre, da onde veio a desgraça desse menino? Não é? Talvez eles acreditassem em maldição hereditária, né? Sei lá. Porque não é possível, cara. Ele é filho de Abraão. Os antepassados dele andaram debaixo da nuvem. Como que esse cara nasce desse jeito? Alguém fez alguma coisa muito errada para esse menino não poder ver desde que nasceu. Jesus olha e fala: para de bobagem. Não é nenhuma coisa e nem outra. Não foi ele que pecou, não foi pai e mãe, isso não importa. Isso aqui só está aqui para que a glória de Deus possa ser revelada nele. Será que você me entendeu? Eu não estou falando dele, eu estou falando de você. Tudo isso que você viveu é só para que a glória de Deus possa ser manifestada na tua vida. Eu sei que você falou amém, mas você consegue crer? Tanta dor, será que pode ter um outro sentido dentro do teu coração? Será que você pode ser realmente renovado para um estado ainda superior de antes das suas dores? Será que você pode? Sabe qual é a resposta? Sim. É por isso que Ele está te pondo nesse lugar, semana atrás de semana, sentado nessa cadeira, até que você entenda, aceite e acredita que Ele está levantando você.
E vai chegar uma hora que olhar de frente nos olhos da tua dor não vai mais fazer o efeito que fez até aqui. Como José, quando olhou para os irmãos, ele já não tinha mais problema, o processo concluiu, ele falou: entendi, queridos, vem para cá, eu estou aqui para abençoar, vocês tentaram me destruir, mas eu entendi, vocês na verdade só estavam fazendo o que precisava, vem. Uau, 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 poder olhar para o meu algoz e falar: obrigado. Eu não sei o que é isso, não está em mim, está em Deus, mas Ele pode. Mas quando Jesus toca aquele moço, e ele é curado, e os olhos dele abrem pela primeira vez para uma nova vida, ele não sabia fazer outra coisa que não mendigar. E mesmo sendo o homem que Jesus devolveu a vista, no outro dia ele tinha que andar, e eu tenho que aprender a viver. Entenda a dificuldade que você vive muitas vezes de entrar nessa renovação, nessa ressurreição de Jesus. É o teu próprio medo de não saber o que fazer com a liberdade que Ele vai te dar. Porque você diz: eu vivi tantos anos desse jeito, como que eu vou ser diferente agora? Não é você, não se trata de você, é Ele. Ele vai te pegar pela mão e vai te ensinar a cada dia, mas você precisa andar. Você precisa dar passos para fora. Você precisa aceitar o desafio que Deus está trazendo sobre a sua vida, de não viver mais, de não recorrer ao processo de dor para poder sobreviver. Ele quer que você simplesmente abra os olhos e diga: eu estou aqui, Senhor, eu quero ser novo, eu quero ser nova para o Senhor. Que o Espírito Santo consiga afetar um lugar dentro do meu e dentro do seu coração nessa manhã, até que esses traços tão ruins que têm marcado a gente, eles possam ir sendo desfeitos pelo poder do Evangelho, pelo poder da ressurreição de Jesus na nossa vida. Moisés olha para o povo de Israel e diz: aquietai-vos. Igreja de Oração e Vida, aquietai-vos. Aquietai-vos. Descansa no Senhor nessa manhã. Eu não sei quais foram as cargas que você trouxe junto com você para essa casa. Eu não sei quais foram as dores que você carregou com você aqui para dentro. Eu não sei o nível de decepção que você tem, o nível de medo que você carrega. Mas nessa manhã, aquiete-se diante do Senhor. Curva a tua cabeça mais uma vez, porque o Espírito da graça de Deus diz para você: aquiete-se. Aquiete-se. Porque aquele que trouxe você até aqui está promovendo sobre você algo novo nessa manhã. Irmãos, é como se eu pudesse quase que pegar o que eu estou sentindo nessa manhã. Um poder de cura tremendo, descido de Deus, que está vertendo sobre vidas aqui nessa manhã, para arrancá-los do lugar de morte, das esferas da morte que a sua alma está. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã que a morte não terá mais poder sobre a tua alma. Aquiete-se nessa manhã em nome de Jesus, porque o poder da ressurreição de Jesus Cristo está operando nesse ambiente.
O poder da ressurreição está atuando sobre mentes aqui nessa manhã. Se você quiser colocar a tua mão sobre o teu coração nessa manhã, eu quero liberar uma palavra de cura. O Senhor está tirando você das suas sepulturas. Há um abrir de sepulturas nessa manhã aqui. Há um trazer para fora de Deus aqui. Algumas pessoas vão ser ingressadas por causa da sua fé, da sua aceitação do processo de Deus. Pessoas que estão dizendo agora: Senhor, eu não vou levar minha dor de volta comigo, eu não vou levar o nome dessa pessoa de volta comigo, eu não vou levar o mal que me fizeram de volta comigo. Vai ficar aqui no teu altar nessa manhã. Para você que está disposto, que está disposta a ter áreas da tua vida ressuscitadas nessa manhã, esferas de relacionamento ressuscitadas nessa manhã. O Senhor libera sobre você um bálsamo de cura. Ele te puxa pela mão como o pastor puxa o batizando de dentro da água. O Senhor te saca nessa manhã. O Senhor te diz: eu preciso que você entenda o que eu quero fazer com tudo que você viveu na tua vida hoje. Não foi para você ficar lá, é para você vir para o agora, porque eu quero usar você. Eu quero que a tua vida ministre outras vidas. Eu quero conduzir você a um novo e vivo caminho na minha graça. Não é o fim. Eu quero conectar você a realidades que você não tem o poder de se conectar sozinho, sozinha. Mas você precisa aceitar e vir comigo. Solta a tua dor. Solta a tua dor, diz o Senhor para nós essa manhã. Solta o teu medo de sofrer de novo nessa manhã. Porque você vai renascer. Você vai renascer. Áreas da tua personalidade vão renascer. Ministérios que foram soterrados por dor estão renascendo. Beleza feminina, beleza masculina que foi soterrada pela dor, estão renascendo nessa manhã. O Senhor me mostra pessoas que não conseguem desenvolver-se profissionalmente, porque estão abraçadas em dores do seu passado, em dores vindas dos seus pais, em dores de fracassos anteriores. O Senhor te pede: deixa no meu altar tudo isso hoje, porque eu vou te mostrar o sentido do que você passou com aquilo que eu vou fazer na tua vida. Igreja Adoração e Vida, se você não resolver soltar todas as suas dores, vocês não vão ingressar no novo que o Senhor está trazendo para vocês. Essa foi a primeira vez que eu vim aqui que eu não me senti autorizado a pôr uma cadeira ali na frente para lembrar vocês que o trono é de Jesus. É como se ele tivesse aceitado a proposta, mas vocês precisam ser batizados com ele numa experiência de ressurreição como igreja. A começar dos pastores que estão aqui, vocês precisam soltar as suas dores. Vocês precisam soltar as pessoas que estão amarradas em vocês. Vocês precisam soltar passado e deixar que Deus ressuscite vocês em um novo que Ele está trazendo. Senão isso não virá e vocês continuarão reproduzindo mecanicamente tudo que vocês viveram até aqui. Mas não se trata disso. Há uma coisa nova vindo sobre a igreja. Há uma coisa nova. Obreiros vão ser lançados daqui para os seus destinos. Pastores e pastoras vão ser ordenados aqui para irem servir em outros lugares. Ministérios para servir a cidade, mas não vai ser debaixo da dor. Brenda, volta comigo em 1 Coríntios, capítulo 10.
Versículo 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, há uma condicional aqui: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eu estava falando para os irmãos aqui ontem, os líderes, obreiros, que o meu maior desafio aos 54 anos de vida tem sido não ser um homem que vive de passado, um pastor que vive de passado, das glórias do passado, de não resumir minha vida a ficar ajudando meus filhos e meus netos, cuidando dos meus pais, mas espiritualmente não ter nada novo na minha vida. E eu disse isso para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não aceito, eu não quero que o meu filho olhe para mim e veja que ele já andou mais do que eu, porque eu parei, né, pastor André? Nós até conversamos isso, essa molecada não vai alcançar a gente, eles não vão dar conta. Marcos, essa molecada não pode dar conta de te alcançar, você não pode deixar. Sabe como que a gente deixa? Quando a gente fica pregando a mesma coisa que a gente pregava 20 anos atrás, quando a gente fica lembrando todo mundo das glórias que nós vivemos. E quando eu falei isso para o Senhor, Ele disparou um processo em mim de curar áreas da minha alma. E uma das maneiras que Ele fez isso, na igreja que Ele nos colocou, eu e Gisele estamos trabalhando na recepção da igreja. Somos recepcionistas daqui. E é a coisa mais gostosa do mundo, porque eu sou pastor desde os 24 anos de idade daqui, eu nunca fui diácono. Como eu pregava bem, já me meteram já uma gravata e me deram uma Bíblia, e eu sempre estive aqui em cima. Deus agora me pegou pela mão e me conduziu para a porta da igreja para dizer bom dia para as pessoas. E é uma delícia, Marcos, que coisa gostosa cumprimentar gente que eu não conheço o nome. Domingo passado um casalzinho jovem cascou o bico, porque eles entraram pela porta principal 3 vezes. Eles entraram, eu dei bom dia, eles tomaram um café, saíram, entraram de novo, eu dei bom dia. Na terceira eles não aguentaram, eles caíram na risada. Falaram: é a terceira vez que você dá bom dia. Eu falei: filho, não lembro, eu tenho 54 anos de idade, eu não lembro, mas eu vou dar 10 vezes, cara, porque, e cada vez, às vezes eu vou dar bom dia, a pessoa vira. Aconteceu esses dias, ela virou e não quis me cumprimentar. A hora que ela não quis me cumprimentar, pá, explodiu um negócio dentro de mim. O Espírito Santo falou: é isso aí, ó, pega isso aí, pega esse tracinho de rejeição que você tem aí, que você gosta que todo mundo te aplaude, que todo mundo te dá tapinha nas costas. Você não vai caminhar mais com isso. E a Gisele é testemunha do meu esforço. Eu estou saindo de um lugar, eu estou saindo dos vestígios da minha timidez para um lugar de despertamento. Eu estou oferecendo resposta para o Senhor, porque eu quero ressuscitar com Ele numa nova dimensão, eu quero um novo na minha vida, André. Eu não quero voltar, eu não quero recuperar aquilo que eu quero algo que eu ainda não vivi. Eu quero um maná do dia. Mas para isso Ele falou: tudo bem, mas eu vou ter que tirar essas cinzas do teu altar, dos sacrifícios antigos, e eu vou precisar que você coloque uma lenha nova nesse altar para eu queimar. E eu estou oferecendo a minha lenha para o Senhor. Eu estou forçando os limites da minha personalidade. Eu estou oferecendo uma resposta. Entenda, você precisa dar uma resposta para o que Deus está falando aqui hoje. Não basta você trazer o nome de alguém, a lembrança de um passado. Senhor, me cura. Ofereça uma resposta, faça alguma coisa. Mostra para Ele que você saiu do batismo. Eu estou ressuscitando com você, Jesus. Não fique aí, não, o que vão pensar de mim? Mas porque eu troco, esquece, bicho, esquece seus títulos, esquece sua família, esquece a reputação. Entra com Deus numa dimensão de ressurreição, entra com Ele, velho. Se você ouvir uma palavra no teu coração, faz isso, vai,
pula de cabeça no que você ouviu. Se der errado, pede desculpa para o Senhor, levanta, eu não entendi, você pode falar de novo? Fala de novo, eu tento de novo. Porque nós não estamos aqui para conservar reputação, nós estamos aqui para ser nova criatura. Nova criatura. Então não fica celebrando o teu velho, todo travadinho aí, igual os homens que não vieram pegar o livro aqui, né? Mano, sai daí, velho. Você sofreu bullying na escola? Também sofri. Você passou por abuso sexual quando era menino? Eu também passei. Deixa isso limitar a tua vida não, cara. Você é nova criatura. Não fica preso, abusaram de mim, eu nunca vou contar isso para ninguém. Sai daí! Sai daí! Vem para a luz. Vem para a vida. Aceita os desafios que o Eterno te coloca. Porque não se trata de ser governador do Egito ou escravo fugindo do Egito. Se trata de ser nova criatura em Deus e Ele faz o que Ele quiser. Os homens mais preciosos, as mulheres mais preciosas que Cristo teve na terra não têm o seu nome num livro. Andaram, você quer que eu cite Hebreus para você? Andaram errantes. O escritor aos Hebreus vai dizer que o mundo não era digno deles, mas ninguém lembra seus nomes. Eu vinha dizendo para Gisele sobre Abraão. O cara creu de uma tal maneira que Deus tinha uma cidade para ele, que ele andou a vida inteira esperando pela cidade e morreu esperando. E não entrou na cidade, porque ele preferiu uma outra herança. E quando a mulher dele morreu, ele teve que ir lá em Macpela e pagar para um cara um buraco para pôr a mulher dele, sendo que era tudo dele. Mas ele compra um pedaço de terra para respeitar o tempo de Deus, e ele morre. E quando ele morre sem receber, ele é elevado na estatura de pai da fé. E nós estamos aqui falando do cara até hoje. Mas ele não é o imperador vitorioso da terra de Canaã. Ele é o homem que aceitou andar sozinho com Deus numa geração, porque acreditou em alguma coisa. Aceita o desafio do Senhor na tua vida e anda. Fica de pé comigo. Fecha os teus olhos para mim e abra o seu coração para o Senhor. E responda o que é que não pode sair por aquela porta com você hoje. Vamos fazer um negócio sério aqui com o Senhor. O que é que não vai voltar comigo para casa nessa manhã, Senhor? Fecha os seus olhos e conversa com o Espírito Santo. Tem uma cinza que nós precisamos tirar de dentro de nós hoje. Tem um luto para algumas pessoas. Tem uma dor de perda para outras pessoas. Tem um complexo. Tem um traço de personalidade. Tem um medo. Pode ser tantas coisas. Pode ser mais de uma para muitos que estão aqui. Mas você precisa decidir que isso não vai voltar com você. E à medida que você for entendendo o que não pode voltar com você, eu peço que você, de olhos fechados, só faça assim com a sua mão, como se você colocasse tudo isso aí na sua mão, e vai falando para o Senhor, de olhos fechados: está aqui, Senhor, está aqui a minha cinza de passado, está aqui a minha dor tão querida, que eu jogo na cara de todo mundo para poder ficar no lugar que eu estou. Está aqui, Senhor, as minhas explicações de por que é que eu não rompo. Está aqui, Senhor, aquilo que eu nunca falei para minha mulher, que eu nunca falei para o meu marido. Está aqui, Senhor, está aqui. Está aqui a minha justiça própria, que eu acuso pastores, que eu acuso obreiros, que eu acuso igreja, de ter me deixado assim, de ter me deixado assado. Está aqui, Senhor, está aqui. Está aqui a traição que eu vivi, Senhor. Está aqui o abuso sexual, espiritual. Está aqui, Senhor. Tudo que o Senhor está me mostrando, que eu abracei no mergulho da vida e não ressuscitei com você do outro lado, não deixei você me curar, não deixei você gerar uma experiência de sabedoria, porque eu preferi ficar servindo a minha dor
Está aqui, eu entrego esses senhores da minha vida. Eu entrego esses senhores. Vai dizendo para o Senhor: eu entrego os senhores que eu fiz. Oh Espírito Santo, vai dando graça, Senhor, para esses altares serem despedaçados nessa manhã. Vai dando graça, porque nós não queremos ser rejeitados como Israel. Há uma versão de 1 Coríntios, esse último versículo que eu li, capítulo 10, que diz que os seus corpos ficaram prostrados no deserto. Eu não quero ser um corpo prostrado dentro da igreja. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ser o homem que envelhece e não vê mais a mão do Senhor sobre mim. Esses jovens não vão me alcançar, Senhor. Eu vou continuar abrindo um caminho para eles seguirem junto. Eu vou continuar mostrando para eles que eles podem ser batizados comigo no batismo de Cristo, de ser nova criatura a cada dia para o Senhor. Eu não vou ser o homem desconfiado, eu não vou ser o homem fechado dentro de mim mesmo. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito. Eu renasço para o Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Toda traumatização seja vencida pelo poder do sangue de Jesus Cristo nessa manhã. Toda traumatização seja vencida pelo poder do sangue de Jesus Cristo nessa manhã. Todo laço de alma com filho, com filha, todo laço de alma com igreja, todo laço de alma com alguma geografia, com cidade, com qualquer coisa que esteja nos desviando do Senhor e mantendo-nos mortos dentro dessas realidades, sejam entregues no altar do Senhor. Nós sopramos a cinza do nosso altar, Senhor. Nós sopramos a cinza do nosso altar para entrar com você numa dimensão de novidade. Em nome de Jesus, eu ministro tua vida nessa manhã. E eu declaro uma palavra de Deus sobre você, que a tua experiência de ressurreição vai ser poderosa nesses meses que se seguem. Eu declaro em nome de Jesus que áreas de personalidade aqui estão sendo soltas, e pessoas vão mudar quase que radicalmente algumas maneiras, por causa da libertação que o Senhor está operando aqui hoje. Se você tomar posse disso, então toma. Fala: isso é para mim, eu recebo, Senhor. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu não vou viver mais desse passado. Eu não vou viver. A tua mente vai tentar fazer você voltar para lá, mas você recusa. Você confessa, você pede oração, não volta mais. Não volta mais para o mesmo lugar. Não volta mais. Oh Espírito Santo, nós nos libertamos de todas as correntes, os encadeamentos de alma. Nós nos libertamos de todo medo de andar no novo. Nós nos libertamos, Senhor. Nós ressuscitamos com você agora, para que o Senhor continue nos conduzindo. Nós queremos ser um José que entende que o passado não pode determinar o que o Senhor vai fazer. Nós somos um José com o Senhor nesses dias. Nosso ministério ganha um novo brilho nesses dias. O teu chamado encontra de novo dentro de nós um lugar para vibrar, um lugar para queimar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso sobre pastores, líderes que estão aqui, jovens com chamado de Deus. Seu chamado vai eclodir nesse tempo, à medida que você soltar seus temores, sua necessidade de aprovação, seu medo de sofrer de novo. O Senhor vai te conduzir para uma renovação espiritual. As lágrimas vão voltar para os teus olhos, o desejo vai voltar para os teus olhos, o desejo das Escrituras, o desejo de servir os santos vai ganhar um novo lugar no teu coração. Oh Espírito Santo, nós não estamos de brincadeira aqui, Senhor. Nós não estamos de brincadeira aqui, Senhor. Nós não viemos aqui para ficar escondidinhos no cantinho. Nós estamos no teu altar nessa manhã. É muito sério o que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está quebrando correntes de impiedade que nós abraçamos. O Senhor está trazendo cura sobre mentalidade nessa manhã. O Senhor está redirecionando vidas aqui, Senhor. E nós vamos ouvir testemunhos.
As visitações pela madrugada, durante a noite, quando ouve um louvor, vão voltar a acontecer. Você vai voltar a chorar quando ouve uma canção. Você vai voltar a ter vontade de orar com o Senhor de novo, porque o Senhor faz você ressuscitar em Cristo nesses dias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Permaneça mais um tempo assim. Permaneça com seus olhos fechados. Aleluia. Aleluia, sim, Jesus. Oh, aleluia, sim, Jesus. Rendidos a Ti, Jesus. Espírito de Deus. Aleluia, sim, Jesus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado por esse tempo que o Senhor proporcionou para nossas vidas, Jesus, como igreja. Obrigado, Espírito de Deus. Continua trabalhando em nós, no nosso coração, no nosso caráter. Continua mexendo, Pai. Continua mexendo. Nós não sabemos mexer em áreas que são tão importantes, que às vezes a gente não dá lugar para que tua mão ela possa trabalhar em nós. E eu quero orar por essa igreja, Espírito Santo. Eu quero orar por essa igreja, Pai.
Que tua presença continue trabalhando durante a semana. Que tua presença continue fluindo em cada lar. Em cada lar, Jesus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Toda glória e toda honra seja dada a Ti nesta manhã. Receba toda adoração, Pai. Toda adoração, Pai. E mais uma vez, Pai, nos posicionamos naquilo que o Senhor ministrou nessa manhã. Nos posicionamos, Jesus, para viver uma vida em obediência. É nisso que o Senhor marcou nessa manhã para nossas vidas. Obrigado, Espírito de Deus. Amém e amém. Eu sei que Deus está ministrando alguns de vocês. Deus está ainda ministrando alguns corações. Então, vamos acender as luzes, mas quem precisar permanecer, pode sentar e ficar. E quem tiver que ir embora, eu quero despedir vocês. Essa palavra, ela mexeu muito comigo. E eu acredito que deve ter mexido muito com você. Então eu quero dar esse espaço, esse lugar, para que o Espírito Santo continue ministrando o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo aí, viu? Quem quiser permanecer um pouquinho mais, pode permanecer aí, viu? Mas quem tiver que sair, que Deus te abençoe. Amém? Grande abraço.